Então, boa noite a todos. Nós estamos estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A gente percebe, analisando esse capítulo, que esse é um dos capítulos mais longos, se não o mais longo, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contém 6 itens: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio e loucura. E ele tem mais 13 instruções dos espíritos. Os espíritos trazem 3 assuntos, 3 aflições que a gente passa na vida, e eles trazem as explicações do porquê, como acontece. Então a gente fica pensando assim: por que será que Kardec, juntamente com os espíritos codificadores da doutrina, deram tanta atenção a este capítulo, trouxeram tantas instruções, trouxeram tantas explicações para a gente? Kardec, juntamente com os espíritos, tiveram a intenção de trazer o esclarecimento da nossa condição espiritual, a condição de espíritos imperfeitos. Se a gente estudar lá no livro dos espíritos, o item 100, a escala dos espíritos, vai perceber que nós somos espíritos imperfeitos, estamos na 3ª ordem da escala dos espíritos. Na condição de espíritos imperfeitos, o predomínio da matéria é sobre o espírito. Nós vivemos mais voltados com os olhos para a matéria, sendo que somos espíritos, não somos matéria. Nós temos a matéria como instrumentos de auxílio, instrumentos para que a gente possa alcançar a evolução espiritual. Mas a gente vive como se fosse matéria. Tanto é que a gente fala assim: eu tenho um espírito, o meu espírito. A gente não fala eu espírito. Não é? A gente não se julga um espírito que carrega um corpo. A gente se julga um corpo que tem um espírito. E isso é um equívoco muito comum, porque somos espíritos imperfeitos. E é assim que percebemos o mundo. A gente percebe o mundo muito material, né? E nessa ordem, nessa 3ª ordem, onde predomina a matéria sobre o espírito, onde temos a propensão ao mal, existem 5 classes de espíritos. E que a gente não vai falar que são todas aquelas dificuldades que a gente tem: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, né? Então são espíritos que cada qual tem a sua dificuldade, mas de maneira mais concreta, né? E Kardec também quis esclarecer o mundo que habitamos. Que mundo é esse que a gente habita? Somos espíritos imperfeitos. Então a gente habita o mundo de expiação e provas. E lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, também ele explica esse mundo. É um mundo de aflições, de dores, de dificuldades, onde o mal ainda predomina. Existe o bem, mas o mal ainda predomina. Então nós estamos encarnados, espíritos imperfeitos que somos, nesse mundo de expiação e prova. E por isso é que nós somos suscetíveis a passar por aflições na vida. Todos nós vamos passar por aflições. Uns mais cedos, outros mais tardes. Uns com aflições mais profundas, mais pungentes. Outras com aflições menores. Mas todos nós vamos passar por aflições. E que aflições são essas? Né? Que tipo de aflição? Toda a dor que a gente sente, moral e espiritual, a doença, a perda de um ser querido. Então o Kardec ele vem trazendo, os espíritos instrutores, eles vêm trazendo
todas as informações a respeito dessas aflições. Eles falam sobre o sofrer, como a gente deve sofrer, o mal, eles falam da felicidade que não é deste mundo, a felicidade total. Ele fala da perda dos seres queridos, dos tormentos voluntários, ou seja, além da gente ainda ser espírito imperfeito, da gente viver no mundo de expiação e prova, cujas aflições são necessárias para o nosso aprendizado, a gente ainda procura sofrimento com as nossas próprias mãos, acrescentando sofrimentos àqueles que a gente já tem. Mas como é que a gente faz isso? Quando a gente não consegue ter um bem material e, além de tudo, a gente ainda sofre do mal da inveja. Quer dizer, a não propriedade de um bem material vai pesar muito mais sobre uma pessoa que é invejosa, que tem vontade de ter aquilo, desejo de ter aquilo, inveja aquilo, do que aquela pessoa que aceita que não pode ter por enquanto. Não é? Então, esses são os tormentos voluntários. E assim ele vai explicando tudo isso. A gente tem que lembrar que o capítulo chama Bem-aventurados os aflitos. Não quer dizer com isso que a gente é feliz e é bem-aventurado por aflição. Não. Todo mundo que está passando por aflição, ele está sofrendo. Ele quer se libertar disso. Né? Então, por que a gente é bem-aventurado? Quando é que a gente vai ser bem-aventurado? Quando estiver passando por aflições. Quando a gente aprender e compreender com as aflições que a gente passar. Qualquer que seja essa aflição. E essas aflições são produzidas por nós mesmos, no presente ou no passado. A gente sofre de aflições mais pungentes quando a gente se afasta da lei universal. E que lei é essa? A lei do amor. Quando a gente se afasta dessa lei do amor, a gente passa por aflições mais pungentes. Então, quando a gente compreende que a gente está aqui na Terra para evoluir e que a aflição que a dor, que a dificuldade é muitas vezes um instrumento necessário para o nosso aprendizado, a gente está sendo bem-aventurado, porque a gente está sabendo aproveitar essas experiências difíceis, sofridas, que a gente vai ter que passar. Certo? Então, eu disse que essas aflições são produzidas por nós mesmos no passado ou no presente. A gente está falando hoje do esquecimento do passado. Então, vamos nos ater ao passado, não é? Então, vamos lá. Quem de nós nunca tomou uma atitude na vida que viesse a se arrepender, que viesse a se envergonhar, que viesse a desejar esquecer aquela atitude que a gente tomou, ou aquele fato que a gente presenciou, ou aquele conflito que a gente viveu? Não é? A gente tem vontade, muitas vezes, de esquecer. E quando a gente já está mais maduro, que chega mais na idade madura, muitas vezes, muitas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, falando assim, se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo diferente. Eu não faria tal ou qual coisa, porque eu sei que essa coisa me trouxe muito prejuízo. Trouxe muito prejuízo para as pessoas com quem eu convivi, com aquelas pessoas que eu amei. Né? Isso aqui falando da vida presente. A gente sabe que a gente é espírito e que a gente foi criado simples, ignorante, e que nós temos várias encarnações na Terra. E com elas, nós temos muitos equívocos, muitos erros, que com certeza gostaríamos de esquecer. A gente hoje, nós estamos aqui todos reunidos numa casa espírita, buscando o ensinamento do Evangelho, buscando o direcionamento do Mestre Jesus, que é um ensinamento de amor, de ética, de prática do bem. Então, todos nós estamos hoje mais esclarecidos do que estivemos no passado.
E se ainda hoje a gente ainda se envergonha, a gente ainda comete muitos equívocos que gostaríamos de esquecer, imagina lá no nosso passado, lá nas primeiras encarnações que nós tivemos, algumas encarnações para trás, que nós não conhecíamos nada a respeito da lei de amor e de caridade, que nós não conhecíamos o Mestre Jesus, que nós não conhecíamos a ética para direcionar os nossos passos. Então, a gente pode imaginar que o nosso passado não é muito bonito. Ele realmente nos envergonharia. Ele traria para a gente muito sofrimento. Nós não poderíamos cruzar com as pessoas na rua sem ter que abaixar os olhos. Pelo menos com algumas pessoas. Porque, com certeza, nós ferimos e magoamos muitas pessoas em todas essas encarnações que a gente já esteve. Então, esse esquecimento do passado, principalmente da nossa vida passada, é uma bênção. É mesmo pela misericórdia de Deus que Ele promoveu esse esquecimento do passado. Mas, em contrapartida a isso, muitas pessoas, muitos de nós, espíritas mesmo, somos contrários ao esquecimento que temos do passado. A gente argumenta assim, por que a gente tem que, em uma vida, corrigir alguma coisa que a gente fez no passado, que a gente nem sequer se lembra que fez? Eu não sei o que eu fiz, por que eu estou sofrendo? Quantas vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, o que será que eu fiz nessa vida para estar passando isso agora? Nessa vida talvez nada, mas numa outra, talvez você tenha que passar por essa aflição para aprender a valorizar aquele sentimento, aquela dificuldade. Certo? E depois ainda fala assim, onde está a justiça de Deus? Eu que sou uma pessoa tão boa, eu sou espírita, eu leio o Evangelho todo dia, eu faço oração, eu trabalho na sopa e ainda estou sofrendo desse jeito. Onde é que está a justiça de Deus? Às vezes a gente até nem fala, né, gente? Porque a gente aprendeu que não deve ficar falando essas coisas. Mas lá dentro do coraçãozinho da gente, dentro da nossa mente, muitas vezes passa esses pensamentos. Passa. Por todos nós. Principalmente quando a gente está passando por uma aflição. Principalmente quando a dor é muito pungente. A gente pergunta pela justiça de Deus. E aí, quando o Kardec escreveu esse capítulo, ele quis mostrar para a gente que exatamente nesse esquecimento do passado que está a justiça de Deus. Porque em a gente esquecendo o passado e podendo reencarnar com esse esquecimento, a gente pode começar do zero. A gente pode recomeçar. Juntamente com aquelas criaturas que a gente muito errou. Não é? É por isso que, às vezes, a gente sabe que a gente está no momento certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Quem nos fala isso é Emmanuel, numa das mensagens que ele passou para o Chico. Então, se a gente está encarnada hoje numa família, numa comunidade, ou se a gente tem um trabalho que nos causa aflições, se a gente tem um marido difícil, um filho problemático, às vezes o nosso chefe nos causa muito desgosto e a gente tem que continuar a manter o nosso emprego porque dele depende a manutenção financeira da nossa família, a gente tem que entender que se nesses momentos a gente está vivenciando um ensinamento, a gente está, ao mesmo tempo, corrigindo uma dificuldade, um conflito que a gente foi responsável. Quantas vezes aquele marido desequilibrado, ou aquela esposa desequilibrada, entregue ao vício de qualquer maneira, foi desequilibrado por nós mesmos, numa outra vida.
nós desencaminhamos aquelas criaturas em outra vida. E agora cumpre a nós podermos reencarnar do zero e receber aquele espírito que nós desencaminhamos, que nós fizemos mal pelo nosso mal agir, né? Muitas vezes subjugando aquela criatura, muitas vezes enganando aquela criatura, e ele renasce no seio da nossa família, muitas vezes como nosso marido, como nosso filho. Marido a gente até descarta, né, gente? Hoje em dia é fácil, antigamente não, né? Antigamente as pessoas mantinham mais as aparências, pelo menos, né? Marido e mulher, a gente consegue a separação, a gente consegue adiar o resgate, não é? Porque o resgate terá que ser feito um dia. O conserto, a reparação terá que ser feita um dia, né? Então, muitas vezes, a gente recebe aquele espírito pelo qual a gente deve, ou que às vezes ele deve para a gente, como filho. Porque filho, a gente não consegue se livrar dele, não. Não é? Pelo menos a criatura que tem o mínimo de consciência. Evidentemente que tem pessoas que abandonam os seus filhos, material e espiritualmente, psicologicamente, tem. Mas esse está caindo num erro ainda maior, que vai ter que reparar um dia, numa outra encarnação. Então a gente recebe essa criatura como um filho que ele nos traz muita dificuldade, muita aflição. Mas em contrapartida, a gente o ama profundamente, porque a gente esqueceu o passado. Se a gente lembrasse o que aquela criatura fez conosco, ou que nós fizemos com ela, nós não conseguiríamos amar aquela criatura. Nós não conseguiríamos fazer com ela, agir com ela, da maneira que é necessário para que a gente possa resgatar essa pessoa. Para que a gente possa, com o nosso amor, apagar a multidão de erros que a gente fez com aquela criatura ou que ela fez conosco. Então, é por conta disso que a justiça divina está justamente aí. Ela está na reencarnação, na possibilidade de nós corrigirmos, começarmos do zero, um relacionamento que foi no passado conflituoso. E que se nós tivéssemos lembrança desse passado, provavelmente nós não conseguiríamos estabelecer um relacionamento de afeto e de paz e harmonia com aquela criatura. Porque nós reencarnamos para aprender e para progredir. Então, quando a gente reencarna, a gente não está resgatando simplesmente as culpas, os erros. A gente está resgatando sim, mas também aprendendo. Esse resgate doloroso, muitas vezes, traz dores profundas, mas ele é um aprendizado. A gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a ser equilibrado, a cultivar a paz. Então, esse é o nosso aprendizado como espíritos, né? O esquecimento do passado é essa oportunidade que a gente tem. Cada reencarnação é uma oportunidade para a gente consertar. Muitas vezes, gente, a gente não consegue consertar esses erros. Mas é importante a gente, eu vou frisar de novo, a reencarnação, gente, não é uma punição. A gente precisa tirar esse conceito que nós espíritas temos. Nós espíritas temos esse conceito, que se a gente está reencarnado e se a gente está sofrendo, é porque a gente está sendo punido por um erro que a gente cometeu. Deus é justo. Deus é misericordioso, Ele tem as suas leis. Ele não vai punir ninguém.
Muito pelo contrário, Ele quer que nós aprendamos com as nossas encarnações. Então, a encarnação não é punição, é oportunidade de aprendizado, aprender a amar, aprender a viver em paz. E, usando o nosso livre-arbítrio, a gente pode construir novos aprendizados em cada existência. Cada existência que a gente recebe pela misericórdia de Deus, a gente está acumulando conhecimentos, aprendizados. Então, a gente quita os nossos débitos, sim. Então, e a quitação desse débito também entra na parcela do aprendizado. Porque quando a gente está quitando um débito, quando a gente está reparando um erro, a gente está aprendendo a fazer diferente. A gente está aprendendo a fazer com amor. Aquilo que no passado a gente fez com ódio, com mágoa, com desejo de vingança. Então agora a gente está aprendendo a fazer com amor, diferentemente do que a gente fez no passado. Todos nós, a cada encarnação, a gente sabe que a gente é melhor hoje do que a gente foi no passado. Porque a reencarnação é isso, é esse aprendizado. E todo aprendizado que a gente faz vai acumulando. O que a gente aprendeu pertence a gente. E o que a gente aprendeu, a gente não esquece. É igual uma pessoa que aprendeu a ler. A pessoa que aprendeu a ler, quando ela bate os olhos em algum papel, rapidamente, mesmo que ela não queira ler, pelo menos a primeira frase, a primeira palavra, ela já leu. Porque está dentro dela, ela já sabe isso. Assim também são os aprendizados que a gente tem. Então, se a gente esqueceu o passado, a gente não lembra a relação conflituosa que a gente teve com uma criatura, um filho, por exemplo. Por exemplo, eu tenho o meu filho que no passado eu desencaminhei. Eu levei ele para a estrada dos vícios, das dificuldades. E hoje, Deus, pela misericórdia divina mesmo, permitiu que eu reencarnasse, que nós reencarnássemos juntos, na posição eu de mãe, né, para reencaminhar aquela criatura, para levar aquela criatura a um caminho melhor. E eu esqueci o passado. Eu não sei o que eu fiz com ele. Eu só sei do presente, que eu tenho o dever, eu tenho intuitivamente dentro de mim, que eu tenho o dever de fazer o melhor para aquele filho. Dar o melhor ensinamento para aquele filho. E aquele filho que eu tenho agora, em contrapartida, ele também esqueceu o passado. Ele não tem mais a lembrança do passado que eu o desencaminhei. Muitas vezes, ele guarda uma intuição. Muitas vezes, ele guarda um sentimento estranho. Isso é normal. Muitas vezes, a gente, reencarnado na mesma família ou no mesmo círculo nosso, nós temos antipatia por alguma pessoa. Às vezes, por um filho. E isso é doloroso para uma mãe, para um pai e para um filho. E a gente não entende por que a gente tem essa antipatia. Provavelmente está lá no passado. Mas o conhecimento do passado não vai resolver em nada. Em nada. Saber por que eu tenho essa antipatia por esse ente querido. O que vai resolver? Vai resolver a oração e o perdão. E o conhecimento de tudo isso que nós estamos conversando aqui agora. Que nós erramos sim no passado. Com muitas pessoas, mas que nós temos condição de consertar. De consertar. E quando a gente se defrontar com um problema desse, que a gente está convivendo com uma pessoa muito próxima de nós, que nos causa sofrimento, que nos causa antipatia, que nos causa dificuldade, a gente tem que orar e pedir a Deus, nos dê força para vencer essa dificuldade, compreendendo muitas vezes que nós somos os artífices dessa antipatia. Nós é que produzimos essa antipatia.
O Kardec, no livro do Evangelho também, ele fala da relação entre pais e filhos. Ele fala assim que muitas vezes os pais fazem de tudo para recuperar o seu filho e não conseguem. E qual que é a posição do pai nesse momento? É justamente essa, orar e pedir perdão para aquela criatura intimamente. Não é pedir para a criatura que talvez ela não entenda, mas dentro do seu coração, ele pensar assim, provavelmente nós erramos muito. Você comigo e eu com você. Não sei o que aconteceu no passado, mas se nós estamos juntos hoje, não é para a gente continuar esse conflito. Muito pelo contrário, é para a gente consertar esse conflito, com amor e com dedicação. Certo? E o Kardec ainda fala assim, que esse esquecimento do passado que a gente tem, ele acontece só na vida de relação. Quando a gente desencarna, ou mesmo quando a gente desdobra em sono, a gente tem a percepção do passado que a gente teve, dos erros que a gente cometeu. Então, ele fala então que esse esquecimento é simplesmente momentâneo. E ele fala assim também que a gente, quando recobra a consciência, quando a gente desencarna, quando a gente está no mundo espiritual, a gente amplia o nosso conhecimento a respeito da vida. A gente percebe o quanto mal fez para uma pessoa ou o quanto que a gente recebeu de mal de uma outra pessoa. E a gente anseia muito para uma oportunidade para consertar tudo que a gente fez de errado. Porque o remorso, a vergonha é grande. Então, ele fala assim que a gente lá no mundo espiritual pede para reencarnar. E muitas vezes, dependendo da nossa condição espiritual, a gente planeja essa reencarnação. Então, a gente planeja, às vezes, vir com um inimigo muito grande nosso, lá do passado. Que no passado foi um inimigo muito grande. Que nós fizemos muito mal ou que nos fez muito mal. Eu lembro até uma história que me impressionou muito de uma senhora que ela tinha um bebê. Hoje a criança dela já é grande, né? E ela teve um bebezinho desde o primeiro momento que ela levou a criança ao peito para amamentar, a criança travava a boquinha, não abria a boca e esticava o corpo para trás e não se aconchegava no colo da mãe. De maneira nenhuma. Não tinha jeito. E assim essa relação foi de antipatia durante toda a primeira infância. Ela teve que alimentar com alimento artificial. E sempre foi uma relação muito difícil entre mãe e filha. Sempre de muita desgaste emocional. Essa mãe espírita sempre falava, sempre fala até hoje, eu sei que eu devo ter uma dívida muito grande com essa minha filha. Então, eu a amo profundamente e devoto toda a minha atenção a ela. Eu sei que um dia, essa antipatia, essa rejeição profunda vai passar. Então, vocês imaginam que deve realmente ser um problema grave. Porque a criança, de um dia de vida, tem essa atitude. Então, esse espírito não conseguiu apagar aquela mágoa grande. Imagine se ela tivesse a lembrança plena do que aconteceu. Não seria possível nunca um relacionamento entre esses dois seres. Não seria nunca possível acontecer o perdão entre essas duas pessoas. O perdão que virá depois da dedicação amorosa dessa mãe, que sabe, que compreende que deve ter errado muito com esse filho. E que está fazendo tudo para resgatar. Tudo para consertar aquilo que fez. Devotando-se em amor e em cuidados. Até hoje. Ela já é uma moça. Até hoje. Vem diminuindo muito essa dificuldade. Então, eles estão conseguindo vencer
provavelmente no final da existência, principalmente quando a moça for mãe, ela vai entender o que é o amor de uma mãe, o que é a dedicação, não é? E ela vai conseguir perdoar essa mãe e vão se reconciliar, porque esse é o desejo de Deus. Então, é por isso que Deus permite que a gente reencarne, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, com pessoas com quais nós já tivemos relacionamentos. Pessoas que nós amamos muito, que temos muita simpatia, que nos ajudam muito na vida. E também reencarnamos com pessoas que temos antipatias, que temos dificuldades de relacionamento. Porque a gente sabe que o acaso não existe. E Deus permite que assim seja, para que em cada reencarnação a gente possa equilibrar mais os nossos sentimentos. E quando a gente se defronta, conforme essa minha amiga que eu contei para vocês, com situações assim, o que a gente deve fazer? Amar e perdoar. É pelo amor que a gente aplaca os ódios. É através do amor que a gente aprende a perdoar. É por amor que conhecemos o que é doação e o que é desinteresse. É assim que Deus faz com que os inimigos de outrora renasçam na mesma família, sim, mas que aprendam a amar, porque esqueceram o passado. E aquela convivência constante de doação, de camaradagem familiar, possa ir apagando os conflitos que foram realizados, que aconteceram na nossa vida passada. Será uma empreitada fácil essa? Essa minha companheira que está vivenciando isso, que eu conto para vocês, que eu contei para vocês, tem sido fácil a vida dela? Tem sido fácil amar uma criatura que te rejeita desde o peito? A gente imagina que não, né, gente? A gente imagina que não é. Porque na vida terrena, gente, muitas vezes a gente se desvia dos propósitos iniciais. Então, essa mãe provavelmente pediu para renascer com este filho. A minha amiga, graças a Deus, tem conseguido superar isso. Mas muitas vezes a gente não consegue. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece o que a gente falou lá no plano espiritual. E a gente se interessa muito mais pela vida material. E essa vida material pode falar mais alto. E as nossas predisposições ao mal, as nossas predições materiais, naturais, podem revelar. O que é essa predisposição? É aquelas dificuldades que a gente ainda não conseguiu se libertar. Então, às vezes, a gente ainda é inclinado ao vício. Às vezes, a gente ainda é inclinado à mágoa, ao ressentimento, à criminalidade, ao apego excessivo à matéria e aos bens terrestres. E, às vezes, a gente não consegue recuperar aquele relacionamento conflituoso que a gente teve. No caso da minha amiga, graças a Deus, ela tem conseguido até hoje se manter fiel provavelmente ao projeto reencarnatório dela, que é amar e recuperar aquela criatura. Então, Deus, quando fez o esquecimento do passado, Ele fez tudo certo. A gente é que tem mania de querer julgar Deus e imaginar que podia ser diferente se fosse do jeito que eu queria que fosse, não é? E não é bem assim. E com isso nós encerramos aqui a nossa reflexão a respeito do esquecimento do passado. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês todas as reflexões que eu fiz em casa quando eu fiz a leitura e tentava montar para vocês essas reflexões. Obrigada.